Necessitamos a presença divina para enfrentar a noite da nossa peregrinação nesse mundo de pecado e grandes males. Se Jesus está conosco, estamos seguros e temos conforto. Convosco agora, Roberto Rabelo, que discorrerá sobre imortalidade para o homem. Toda pessoa normal deseja viver para sempre. A morte é um inimigo do homem. Nunca nos acostumamos com ela. Guardamo-nos da morte e combatemo-la enquanto podemos. Mas mesmo quando a morte intervém, temos esperança de vida. Muitos creem que temos uma alma imortal. Outros creem que, embora morrendo, viveremos de novo. Um pensador moderno, se bem que agnóstico, escreveu: a ideia da imortalidade continuará a existir, fraca e forte, sob as névoas e nuvens da dúvida e escuridão, enquanto o amor beijar os lábios da morte. Ela é o arco-íris, a esperança brilhando sobre as lágrimas da tristeza. Mas qual é em verdade a natureza do homem? Somos imortais ou não somos? Vivemos para sempre ou são os nossos dias limitados aos 70 e 80 anos do escritor sagrado? As Escrituras ensinam que o homem foi criado para ser feito imortal. Adão e Eva deviam receber a imortalidade. Antes, porém, Deus os submeteu a um período de prova. Deviam demonstrar o que fariam de seu livre-arbítrio, se escolheriam viver segundo os princípios divinos ou se porventura se rebelariam contra Deus. Nossos primeiros pais não passaram a prova, pecaram contra Deus e ficaram sujeitos à morte, ficaram sendo mortais. Deus dissera: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Para evitar a imortalização de pecadores, Deus afastou o homem do contato com a árvore que perpetuava a vida. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:22-24. A espada chamejante impediu o caminho da árvore da vida. Adão e Eva permaneceram sujeitos à morte, e esta sua condição passou à raça inteira. Todos somos mortais. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Lemos em Jó 4:17. Notai essas referências à vida do homem. Que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. São Tiago 4:14. O patriarca Jó declara: a minha vida é como o vento. Jó 7, versículo 7. O salmista diz, falando do povo escolhido, porque se lembram de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmo 78:39. E mais: tu reduzes o homem à destruição. Tu os levas como corrente d'água. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Salmo 90, 3, 5 e 6. Muito se fala da imortalidade do homem. Entretanto, nas Escrituras, a palavra imortal é encontrada somente uma vez, e nesse caso aplica-se a Deus. Lemos 1 Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. A palavra imortalidade é encontrada 5 vezes, mas em nenhum caso aplica-se ao homem no presente estado. Com efeito, o Sagrado Livro diz que só Deus possui a imortalidade. Lemos de novo, 1 Timóteo 6:16, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. A palavra alma é frequentemente empregada nas Escrituras. No Velho Testamento ela vem da palavra hebraica nefesh, no Novo Testamento da palavra grega psuque. A palavra nefesh ocorre no Velho Testamento 755 vezes e é traduzida variadamente por alma, vida, pessoa, mente, coração, criatura, corpo. Ela é empregada para designar vida animal, como em Levítico 24:18. O sentido principal de nefesh é vida,
mas em nenhum caso é essa vida chamada imortal. Com efeito, em alguns casos, nefesh é traduzida por morto e cadáver, como em Números 5, versículo 2, capítulo 9, versículos 6, 7 e 10. Psuque também é variadamente traduzida por alma, vida, mente, coração. E como nefesh refere-se inclusive aos animais. Um exemplo disto encontramos em Apocalipse 16, versículo 3. Várias passagens do Novo Testamento falam da morte do psuque. Por exemplo, Apocalipse 8, versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Morreu a terça parte da criação que tinha psuque existente no mar. O sentido principal de psuque é igualmente vida, a vida do homem, a vida dos animais. De acordo, pois, com o sagrado livro, só Deus é imortal. Nós, homens, somos mortais. Estamos sujeitos à morte, sujeitos a cessar de viver. Mas ainda está no plano divino conferir ao homem imortalidade. Este é o grande alvo do Evangelho, da obra de Cristo. Erguer o homem do pecado, restaurar nele a imagem de Deus e conferir-lhe a imortalidade. Esse dom Deus quer conceder por meio de Cristo. O Salvador Jesus Cristo é o doador da vida aos que estão condenados à morte. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São João 11, 25. Dele se lê ainda, e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 São João 5, versículos 11 e 12. Mas, e que agora se manifestou pela vinda de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e tirou à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. 2 Timóteo 1, versículo 10. A imortalidade é nos oferecida em Cristo mediante o Evangelho. Devemos buscá-la em Jesus. Devemos nos preparar para ela. Com a vida eterna por fazer obras boas, buscam glória e honra e imortalidade. Romanos 2, 7. Quando será conferida a imortalidade? No dia final, por ocasião da volta de Cristo para buscar o seu povo. O apóstolo São Paulo expressa o triunfo do povo de Deus nessas palavras: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Que grande vitória! A morte vencida afinal. Que maravilhosa transformação! O homem mortal, vencedor do pecado em Cristo, recebe das mãos do príncipe da vida o inefável dom da imortalidade. Que grande dia o dia de Deus! Dia da restauração de todas as coisas perdidas pelo pecado. Dia de plena execução do plano de Deus para com o seu povo. A intervenção de Cristo no dia final para livrar seus filhos das garras da morte constitui a grande esperança do Evangelho. Tudo depende da ressurreição para os que provaram a morte. Aos cristãos de Corinto, centro de incredulidade, São Paulo escreveu: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Notai, se não há ressurreição, os que morreram estão perdidos. A morte traz a cessação da vida. Os mortos, diz a Escritura, nada sabem, nem podem fazer coisa alguma. Eclesiastes 9, 5 e 6 e 10. Só na ressurreição final ser-lhes-á restituída a vida pelo doador da vida, o Senhor Jesus Cristo. O Salvador restituirá a vida aos justos na sua volta e lhes conferirá a imortalidade. A promessa é: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. São João 5, 28 e 29. Certo médico visitava um idoso paciente que sabia estar perto da morte. Doutor, disse ele, eu sei que vou morrer e estou com medo. Como posso saber o que está do outro lado? O senhor é um cristão, respondeu o médico, e Cristo é o seu Senhor. Ali junto da porta do lado de fora eu tenho um cãozinho. Ele sabe que estou aqui. O cãozinho não está interessado em saber como é este quarto. Estaria contente com estar comigo. Além desta porta que chamamos morte está o nosso Senhor. Não precisamos nos preocupar pelo que está do outro lado, contanto que Jesus lá esteja. O velho moribundo escutou a chuva que caía lá fora e o granido do cão. Um sorriso esboçou-se-lhe na face. Obrigado, doutor, disse ele. Eu não tenho mais medo. Sim, prezado amigo, nós somos mortais. A nossa vida é quanto ligeiro. Como o vento que passa, nós vamos. Mas do outro lado está Jesus, o doador da vida. Se nele cremos, se o amamos, se o servimos, ele nos erguerá da tumba na ressurreição final e nos dará a imortalidade. Olha, pois, ao Salvador que deu a vida para que tenhamos vida. Olha a Cristo na cruz, crê nele e viverás. E agora, despedindo-nos, dizemos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.